TikTok, na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Ontem, irmãos, eu não gravei nenhum vídeo. Ontem eu dormi não, fiquei com muito sono. Eu não estava conseguindo gravar vídeo. Tem uma visita aqui que ficou até tarde e não deu como eu gravar. Então quando eu estava com muito sono. Aí eu falei, não vou gravar hoje não. Aí eu pedi a minha filha para anunciar que não ia gravar. Eu não gosto, mas tem dia que não dá. Algumas vezes que é problema no aparelho, só que essa vez foi sono, cansaço. Fui para reunião na igreja, cheguei em casa era mais de 1 hora. Ontem também teve uma vigília. Eu não gosto de vigília, para falar a verdade. Vigília mesmo. Mas igual foi feito umas vigílias que eu não gosto. Eu nem gosto de participar. Então ontem eu fui, mas cheguei aqui também fui deitar às quase 2 horas da manhã. O corpo cansado. Mas hoje nós estaremos gravando. Estou feliz, Senhor, se é que o Senhor nos ajudou. Vamos começar mais um vídeo, vamos começar assim. Pai, obrigado pelo alimento, obrigado pela semana que se inicia. Obrigado pela família que o Senhor me deu, pelo ministério. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá cada dia de estar falando do teu amor, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. O que eu fiz, que eu posso fazer, que agradou ao Senhor, perdoa-me, Pai. Somos pecadores e sabemos que precisamos do teu Espírito Santo. Pai, perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela. Temos pecado e tem teu Espírito, Pai. Estamos clamando aqui por misericórdia. Que o Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, liberta nossas almas das coisas agradáveis do Senhor, Pai. Pai, fala conosco hoje no livro do Salmo 34, versículos 7, 9 e 10. Seja feita a tua vontade. Pai, também apresento o livro de Juízes, no capítulo 9. O Senhor vai falar pela vontade do Senhor. Não que nós queremos ouvir, não que eu quero falar, mas a tua vontade vai prevalecer na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmão, o livro do Salmo 34, versículo 9, diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livre. O anjo do Senhor está acampado ao redor de nós que tememos, fazemos a vontade do Senhor. E nos livra de toda tribulação, toda perseguição. Quando nós tememos ao Senhor, quando nós amamos o Senhor, quando nós colocamos o Senhor acima de todas as coisas da nossa vida, seguimos seus mandamentos, seus estatutos, o Senhor nos livra de todo mal, toda perseguição, toda cilada, todo dado, em tudo nós somos guardados. Versículo 9: Temei ao Senhor, vós os santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Temei, amar o Senhor, todos os santos, aqueles que ouvem, entendem, buscam aprender mais do Senhor, andar em obediência ao Senhor. Todos nós que temos temor à obra do Senhor, ao amor dEle, procuramos andar no caminho dEle, que nós não temos falta de nada, porque é o Senhor que supra a nossa necessidade, Ele que nos dá força na nossa batalha. Versículo 10: Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam no Senhor de nada têm falta. Os filhos dos leões, talvez você esteja pensando aqui no rei da selva. Não, são de pessoas que transgridem, pessoas que te perseguem, pessoas que muitas vezes acham que ele pode tudo. As pessoas que se dizem fortes não sendo fortes. Confia na sua
na sua estatura, na sua força física. E às vezes zombam das pessoas, perseguem, roubam, matam. Esses sofrem fome. Vai chegar um dia que eles vão sofrer fome, vão padecer. E aqueles que buscam o Senhor, e nada tem falta. Quando você não confia no teu braço, na sua força, mas busca a resposta do Senhor, busca auxílio do Senhor, você não tem falta, nós não temos falta. Porque Deus tem a resposta certa, na hora certa, no tempo certo. Ele nos supre, Ele nos ajuda, Ele abre portas, Ele abençoa o nosso celeiro, nosso salário. Temos que temer o Senhor e amar o Senhor, toda a nossa força. Agora nós vamos para o livro dos Juízes, no capítulo 9. Diz assim: Abimeleque mata seus irmãos e declara-se rei. Abimeleque, nós sabemos que é filho de Gideão, filho da concubina dele, de outra, não era irmão da mesma mãe, filho da mesma mãe dos outros demais. Então ele resolve matar seus irmãos para tomar posse do reinado. Quantas pessoas hoje fazem isso? Né? Quantas pessoas matam sem escrúpulo porque quer aquilo que não lhe pertence? Pessoas que querem roubar os bens dos outros, roubar o lugar dos outros. Nós temos exemplo de Caim, né? Temos exemplo de Jacó. Tem muitos exemplos na Bíblia. Então, pessoas sem escrúpulo, como foi o caso de Abimeleque, ele ali para tomar posse daquilo que poderia ser de um outro irmão, do mais velho, ou de todos os irmãos, tomar posse de tudo. Ele mata seu irmão, principalmente para tomar a coroa, tomar o reinado. Ele mata e se declara rei. Quantas pessoas no dia de hoje faz esse tipo de, comete esse tipo de crime, esse tipo de pecado, para usurpar os bens do outro, para tomar posse daquilo que não lhe pertence. Abimeleque, e nunca Deus não tem essas pessoas inocentes. Culpado, para Deus é culpado mesmo. A ira de Deus, a justiça de Deus veio sobre Abimeleque. Diz assim: e Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi a Siquém aos seus irmãos, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhe toda a geração da casa de seu pai, de sua mãe, dizendo: falai peço ao ouvido de todos da cidade de Siquém, qual é melhor para vós que 70 homens, todos filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que um só sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram-lhe acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Todas aquelas palavras, o coração deles se inclinaram para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Aí a pessoa, ele vem com palavra persuasiva, palavra de engano, palavra de Satanás, palavra do enganador, e vê e coloca na mente das pessoas o que é melhor que 70 pessoas dominem sobre vocês, ou que um só homem. O povo achou melhor que um só. Né? Muitas vezes a nossa escolha é errada. Então ele resolve matar seus irmãos. Agora ele está com outros deuses. Ele está seguindo outros deuses, não é o Deus de Israel. Ele mata seus irmãos e toma posse. Se faz líder da família do povo de Israel. No versículo 7, até o 31, até o 35,
fala a parábola de Jotão. Então, Jotão, então, sabendo de tudo que tinha acontecido, vendo tudo, o comportamento de Meleque estava errado, ele também não era certo. É o pecador querendo o pecador, é o ladrão querendo roubar do ladrão. É assim que o mundo vive hoje. Também naquele tempo, né? Dizendo, o Jotão foi este e pôs-se o cume do monte de Gerizim, levantou a sua voz e clamou, dizendo, e disse, olhai, ouvi-me a mim, cidadão de si, que Deus os ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, disseram a oliveira, reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhe diz, deixaria eu a minha doçura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores da figueira, vem tu sobre nós, reina sobre nós. Porém a figueira diz, deixaria eu a doçura do meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disse a árvore, a videira, vem tu, reina sobre nós. Então aqui nós estamos fazendo menção da floresta, de um campo, e ele vê as árvores, todas elas se reúnem, e pede a uma que domine sobre ela, ou seja, procurando um jeito de comprar a mente das pessoas. A oliveira não quis. A oliveira achou melhor agradar o homem com seu vinho, com sua fruta. A oliveira também não quis. Ela achou melhor agradar a Deus e os homens com seus frutos, com seu azeite, do que labutar na floresta, entre as árvores. Aqui, muitas vezes, as pessoas nos persuadem com essa palavra, achando que a gente é forte, que a gente é grande. E muitas vezes a gente, que não tem entendimento por ambição, nós ouvimos essas palavras quando a pessoa acha valor em nós, às vezes que nós não temos. Aí começa a colocar palavras na nossa cabeça. E nós muitas vezes caímos nessa cilada. Isso é na escola, no trabalho. Eu trabalhei, na empresa que eu trabalhei por último, as pessoas punham na minha cabeça para me tomar o lugar do meu carregado. Chegaram até o gerente da empresa, chegou, me ofereceu e falei, não, de jeito nenhum, eu não estou preparado. É o caso da figueira, da oliveira. Não estou preparado. Não tá, mas aí eles punham as coisas na minha cabeça, mas eu não queria. Não quis, eu não podia fazer aquilo. Eu era perseguido por ele, era. Ele fazia coisas comigo que não, mas eu não queria. Tudo que eles falavam estava certo. Mas quando eu cheguei, ele já estava. Eu achei que não podia, não era certo, não era correto eu tomar o lugar dele. E eu rejeitei. E uma vez eu falei que nessa época eu já era cristão. Quando o gerente tornou vir, me ofereceu, não, vai chegar um dia que se for para ficar aí, eu vou me colocar. Do jeito que você está querendo, eu não quero. E os colegas também, muito, né? Esses eram também não gostavam de mim. Na realidade, eles queriam que eu fizesse isso para eles verem a minha cabeça, me ver por trás, mas eu não caí. O gerente eu sei que não era. Então, assim, Jotão fez essa parábola, comparando ele como um forte, um que tudo podia. Aí ele fala, no caso ele é o espinheiro. Azar chegou até ele e falou, vem, domina sobre nós, você é forte. O espinheiro dominou.
e foi mal ao povo de Israel. Porque o espinho, quando ele crava, ele machuca. Ele até mata às vezes. Então, eu não vacilar de que os colegas prepararam para mim, mas eu não caí. O gerente eu sabia que não, ele não era o que eu queria. Ele está me preparando para ficar, querendo que eu ficasse no lugar, mas ele não, é uma coisa que não é da minha conduta, não é do meu jeito. Eu fiz como a oliveira e como a videira. Mas chegou um tempo que Deus tirou ele e me colocou. Fiquei por pouco tempo. E falei, olha, do jeito que vocês trabalham não é meu jeito. Se eu sou encarregado, eu mando. Né? O que depender aqui, eu mando. Agora, se tiver alguma coisa que necessitar de vocês, eu falo. Então, eu fiquei por quase 2 anos. Eu continuei, mas voltei ao meu ofício de mecânico. Então, às vezes a gente pensa que a gente está preparado para uma coisa que não está. Ou as pessoas pensam. Falar que eu estava preparado, eu estava, sim. Essa empresa foi para uma empresa maior e era para mim ficar no lugar também de um encarregado. Mas eu não fiquei. Aí eu aposentei, não tive acidente, aposentei. Então, Deus sabe a forma de trabalhar. Não adianta eu querer roubar os bens de uma pessoa, querer tomar o lugar de uma pessoa, de um colega na escola, sei quando for. Que a ira do Senhor, a justiça de Deus vai ser sobre mim. Ele conhece a nossa conduta. Do versículo 22, meu óculos está ruim, meus irmãos, até o 35, a conspiração de Gaal. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito sobre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e os cidadãos de Siquém houveram alevosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubbaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, Abimeleque, seu irmão que os matara sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corroboraram as mãos para matar os seus irmãos. Nós vemos aqui a justiça de Deus. Ela chegou para Abimeleque. Como ele fez uma coisa abominável, o Senhor roubou, matou, destruiu a família dele mesmo para se fazer rei. Chegou o tempo em que a justiça de Deus veio. Aí vem um mau espírito, Deus envia sobre ele e ele vai ser ceifado da terra. Irmãos, a Bíblia é uma palavra de verdade. Quando você estiver meditando, lembra? Quando eu medito nas palavras, como eu agora estava meditando, não tinha olhado antes, então eu lembrei do meu tempo que eu trabalhava, das coisas que eu passei. Então, ali, vou continuar, meu encarregado, chegou o tempo, tanta perseguição que ele me fazia, ele não queria, mas ele não tinha como mandar embora, porque por 2 vezes ele me mandou que o juntando o gerente, o dono da empresa, não permitiu que eu saísse. Ele só me separou dele. Ele se separado, você trabalha aí e deixa ele para lá. Então, mas chegou o tempo em que a justiça de Deus chegou, ele saiu da empresa. Não saiu, devia ter saído. Homens ruins, como o caso do meu gerente era contra ele, e as pessoas que ficaram contra ele, deram velho para ele, eu fiquei no lugar dele. Não, pôs outra pessoa no lugar dele. E eu como auxiliar dessa outra pessoa, porque eu não conhecia a empresa. Aí chegou o tempo dele voltar, fizeram a reunião e colocaram como encarregado dele como mecânico. Eu não quis. Mandaram ele embora, eu peguei o carro. Aí a justiça de Deus, irmão. É uma coisa complicada até de eu falar, de eu explicar. Porque foi muitas coisas, passou o vídeo é curto. Então, muitas guerras,
É, teve a morte de Amaleque, nós vamos ver. Teve muitas guerras do povo de Israel, porque deixaram o caminho do Senhor. Muitas lutas, muita invasão, muitos reis se levantou contra, porque todas as vezes que Deus levantava um juiz, eles voltavam para o Senhor. Quando aquele juiz morria, eles voltavam novamente a fazer as coisas ruins. Assim somos nós. Deus fez quantas alianças conosco? De Adão até aqui, muitas alianças, né? E o homem continua caindo na mesma cilada, com o coração mau, coração soberbo. Mas a justiça de Deus que veio sobre Abimeleque vai vir sobre nós, sobre essa terra. Porque vão perecer maus e bons. Porque Deus, Ele vai limpar essa terra, vai consertar tudo. Então vai chegar esse tempo, irmão, onde justos e injustos vão perecer. A morte de Abimeleque. Então Abimeleque foi-se a Tebes e assediou e tomou. A morte de Abimeleque. Abimeleque vai destruir, invadir uma cidade pequena. Aqui o nome diz que é Tebes, o nome da cidade. E ele cerca aquela torre de vigília. E ali o povo se esconde daquele lugar. E ele vem com seus soldados para invadir a cidade, para destruir. Agora Deus entra em ação protegendo aquela cidade e fazendo justiça pela injustiça que ele fez a seus irmãos. Aí Deus prepara uma mulher sábia, a Bíblia diz, que pega uma pedra, uma mola de moinho, uma pedra pesada, e joga sobre a cabeça de Abimeleque e ele morre. Assim é a justiça de Deus, né? Não pensa que nós estamos livres de fazer coisa errada e passar por bom, ser mal e passar por bom, não estamos. Abimeleque teve o tempo dele, como todos que perseguem, todos que faz o que não convém, vai ter o tempo que Deus vai me cobrar. A justiça de Deus virá. Assim como veio sobre Abimeleque, vai vir sobre todos aqueles que praticam o mal. Aqueles que se dizem bons e são maus. Pode ter certeza que a justiça de Deus virá. Que Deus abençoe e vamos orar, irmão. Soberano, glorioso, eterno Pai, presente, Pai, nessa hora. Teus filhos, tuas filhas que estão comigo em oração. Agradeço por mais esse vídeo, permitiu orar. Pelo dia domingo, primeiro dia da semana. Pelas bênçãos que o Senhor nos deu. Peço ao Senhor, Pai, que o Senhor do alto céu tenha visto as aflições, as angústias, os choros, as perdas dos teus filhos, Pai. A necessidade de cada um, Pai. Eu peço, Pai, que trabalhe na vida de cada um de nós, Pai. Na nossa necessidade, nas nossas lutas, nas nossas tribulações, na nossa alegria, na nossa tristeza, Pai. Peço ao Senhor, Pai, que socorre, Pai, teus filhos e tuas filhas, Pai, que necessita de um milagre, de uma porta aberta, resolver uma causa na justiça, Pai. De a restauração da família, Pai. Socorra, Pai, esse pai, essa mãe de família, socorra essa família, Pai. Tudo é para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, Jesus Cristo está voltando, Jesus te ama, eu também te amo. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nossas vidas. Uma boa tarde, domingo, uma boa noite de repouso. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui. Jesus te ama, eu também te amo. Vamos nos preparar para encontrar com o Senhor nosso Deus. Prepara e creia para encontrar com o Senhor teu Deus. Deus, Jesus vai estar voltando. Um abraço, irmão e voz.